Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Zimaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o acionamento do servomotor no modo velocidade usando apenas botões. Vou mostrar duas formas, uma mais simples com esse tipo de botão e outra forma com esse botão de pulsar. E para controlar a velocidade, vamos usar um potenciômetro. E para usar o potenciômetro, a gente vai precisar ou de uma fonte de 10 volts ou de um regulador de tensão para a gente colocar uma tensão de 10 volts. Estou usando aqui o regulador de tensão para não precisar usar duas fontes, porque a gente vai precisar de 24 volts também para fazer o acionamento do servo. Nos cabos aqui a gente vai precisar mudar alguns fios, como a gente vai usar o modo velocidade, a gente precisa dos pinos 26 e 11, que é a entrada do sinal analógico. Eu já mostrei como fazer isso no primeiro vídeo, então eu não vou mostrar, só vou dizer quais os pinos que vamos usar. Então, para o sinal analógico é o 26 e o 11. A gente vai usar o servo habilitado, que já vem por padrão. Aqui, servo habilitado, ele vem na entrada 1, pino 16. E vamos usar a entrada 4, mas não vamos usar essa função que vem de fábrica. A gente vai usar essa outra função, que é comando reverso. Vamos definir a entrada 4 para 9. E essa função ela só funciona na entrada 4. Se a gente colocar em outra entrada, não vai funcionar. Então a gente tem que usar na entrada 4. Vou ligar os cabos e começar a fazer as configurações. Os cabos ficaram assim. O fio do alarme e esse D1, 2, eu mudei para ser 10 volts e aqui o GND, que é o pino 26 e o pino 11. Esse 24 e 0 volts não mudei, ele já vem certo, né? Que a gente vai alimentar com 24 volts para poder as entradas funcionar. Se não alimentar, as entradas não funcionam. Então, esse é a entrada do servo habilitado. Quando a gente ligar ele ao GND, ele vai acionar o servo. E esse daqui, que a gente mudou para o pino 2, que é a entrada 4. Quando a gente conectar ao GND, ele vai fazer o reverso. Os parâmetros de entrada são esses: P100, P101, P102 e P103. Que a gente precisaria mudar, mas ele já vem de fábrica, é esse P100. E a gente vai precisar mudar o P103, porque a gente mudou o pino para a entrada digital 4. Né? E vamos colocar essa função. Aqui no drive de fábrica, ele vem desabilitado. Mas como eu já mexi no meu, ele está habilitado. Mas a gente faz isso no parâmetro P98. Em 1, ele fica habilitado, comandado pelo servo.
Se a gente colocar em 0, ele vai ser comandado pelo aquele pino que a gente configurou. Então, quando eu apertei aqui, ele já não está mais habilitado. No caso, ele só vai habilitar quando eu colocar um GND naquele pino. Outro parâmetro que a gente precisa definir antes de definir os parâmetros da entrada é o P4, que é o parâmetro que define os modos de controle. Ele em 0 é o modo de posicionamento, que vai trabalhar com pulso de direção. E no 1 é o modo velocidade, que é o que a gente quer. Então vamos lá para os parâmetros das entradas. P100, vamos conferir, é para ficar em 1, está em 1. E o P103 em 9. Então a gente tem que salvar. Segura o 7 até aparecer Done. Agora a gente tem que desligar o servo até ele desligar totalmente. Quando o display apagar, é que salvou. Coloquei aqui 24 volts para alimentar as entradas e vamos testar. Servo habilitado. Quando encosta no GND, ele habilita o servo. E o reverso, quando encostar no GND, ele vai fazer o motor girar no sentido reverso. Aí a gente vai usar os botões para ligar e desligar esses pinos. Agora, já conseguindo fazer os acionamentos, a gente vai fazer a instalação do potenciômetro. Eu estou com esse potenciômetro de 50K e a ligação dele é o seguinte: olhando de frente, a gente vai ter o GND, a entrada de 10 volts e aqui vai ser o sinal que vai sair variado. Vamos fazer essa ligação agora. Soldei os fios aqui no potenciômetro para facilitar. E estou com o regulador de tensão ligado. Entrada de 24 volts e saída 10 volts. Então, de frente, o terceiro pino é o GND. A gente vai pegar o GND do potenciômetro e o GND que vem do servo drive e ligar no negativo aqui do regulador de tensão. O primeiro pino no positivo do regulador de tensão. E o pino do meio, ele vai no pino 26 do servo drive. Com essa ligação a gente já tem o potenciômetro funcionando, mas precisa habilitar o servo.
Vou habilitar aqui com o pino mesmo para a gente testar o potenciômetro. Agora vamos fazer a ligação no botão para a gente acionar e o reverso pelo botão. Para essa ligação, a gente vai precisar que um dos lados do botão tenha dois conectores. Por quê? Para um sentido, a gente só precisa do servo habilitado. Ele já vai girar para um sentido. Mas para o outro sentido, a gente precisa do servo habilitado e precisa do reverso. Então, por isso, tem que ter dois botões em um dos lados. Então, aqui no primeiro, a gente vai colocar esses dois fios. Um vai para o servo habilitado e o outro vem para cá, para o outro botão. E esse outro fio que vai para o reverso. Então, para um lado, ativa só o servo habilitado e para o outro lado, ativa o servo habilitado e o reverso. E aqui no outro lado, a gente tem que colocar o GND em todos. Ficando assim. GND, reverso e servo habilitado. Agora temos a chave funcionando e o potenciômetro. Nessa posição, servo desligado. Assim liga para um sentido e assim liga para o outro. E o potenciômetro controla a velocidade. Essa ligação é bom para quem quer usar um servomotor em uma máquina convencional, né? Que não vai usar nenhuma controladora. Então, seria assim as ligações. Depois das ligações feitas, a gente ainda precisa definir mais dois parâmetros, que é o P46 e P47. O P46 ele vai definir a velocidade máxima, né, do analógico, no caso. E o P47 seria o ajuste para a gente zerar o servo na velocidade mínima. No caso, na tensão zero, quando o potenciômetro estiver em zero, aqui, aí o servo vai ficar parado. Se eu ligar aqui, ele ainda está girando, né, porque esse parâmetro não está definido. Quando eu volto um pouco, é que ele para, né, e fica assim, girando para um lado e para o outro. Então a gente precisa definir isso. Então a gente vai fazer o seguinte: vai zerar o potenciômetro, né, para o mínimo. Vamos no parâmetro
P47. Ele vai ter um valor. Então a gente vai ou aumentar ou diminuir esse valor e vai apertando o 7 para ver a movimentação aqui do servo. Eu vou aumentar e vou apertando o 7. Aí já diminuiu um pouco a velocidade. Então eu tenho que aumentar mais. Já diminuiu mais. Eu vou aumentando até conseguir zerar o servo. Mais um pouco ainda. Girou para o outro lado. Então quer dizer que foi muito. Então a gente vai ter que voltar. Pronto, agora ele parou. Quer dizer que quando eu mandar 0 volts aqui para o servo, ele vai ficar parado. Então a gente vai salvar. E vamos no parâmetro P46. Aqui ele vai definir a velocidade máxima. E nem sempre os 3.000 que está mostrando aqui vai ser os 3.000 de velocidade máxima. A gente tem que ir ajustando. Nesse caso eu vou diminuir. Ele não permite diminuir. Quer dizer, não permite aumentar no caso, né? Então a gente vai baixando. Vou botar esses 2.600 e vou verificar. Para verificar a gente vai ter que voltar e vir aqui no painel para a gente ver quanto ele vai estar mostrando. Ainda está indo muito e o potenciômetro ainda vai mais um pouco. Vamos zerar e vamos voltar lá no parâmetro. Vamos deixar em 2000. O valor está muito alto ainda. Sem carga ele pode estar funcionando, mas quando a gente aplicar uma carga pode ficar dando erro. Então a gente tem que diminuir. Se eu não me engano, esse parâmetro ele vem por padrão em 300. Vamos deixar nos 300, que vem de padrão, e testar. O 300 está muito baixo. Vamos deixar aqui em 1000 para testar.
Em 1000 ele está batendo os 2800. Vamos aumentar só mais um pouquinho para ficar nos 3. Pouco mais de 3, mas já está bom. Potenciômetro no mínimo, ele vai zerar a rotação. E o potenciômetro no máximo vai aos 3000. Essa regulagem ela é feita para o sinal do potenciômetro. Para a gente conseguir regular o mínimo e o máximo do potenciômetro. E agora vamos para os parâmetros de aceleração e desaceleração. P60 é o parâmetro de aceleração e P61 o parâmetro de desaceleração. P60 está definido como 500. Vou mostrar aqui como está. Vamos aumentar esse valor. Vou deixar em 1000, que a gente vai conseguir visualizar melhor. Então, esse é o de aceleração. Ele leva mais tempo para acelerar. Vou aumentar mais um pouco. Mil e quinhentos. Agora vamos para o de desaceleração. P61. 500 também. Vou colocar em 1500. E para desacelerar, como a gente está usando o comando de servo habilitado, quando a gente desliga, a gente desabilita o servo. Então ele para imediatamente. Não vai funcionar a rampa de desaceleração. Só quando a gente usa o potenciômetro. Vou aumentar a velocidade toda e vou baixar de uma vez. Aí ele demora fazendo a rampa para desacelerar. A mesma coisa para acelerar. Esses são os parâmetros que a gente precisa fazer para deixar o servo bem regulado. Para fazer as ligações com esses botões é um pouco mais complicado, porque a gente vai precisar fazer um selo para manter o relé ativo depois que soltar o botão. E a gente vai precisar fazer um intertravamento para quando a gente apertar esse outro botão, o relé que foi ativado por esse desligar.
Então a gente vai usar 3 relés para o servo acionado e 4 relés para o servo acionado e a reversão. Por quê? Um relé faz o selo, o outro faz o intertravamento e o outro é que liga o servomotor, né? E para o reverso, a gente vai precisar de 4 relés, porque a gente vai precisar ligar o servo habilitado e o reverso, né? E os outros dois é o selo e o intertravamento. Vai ficar com muitos fios, mas é assim mesmo. As ligações do potenciômetro não muda, é o mesmo, é da mesma forma, é uma coisa separada. Eu só baixei aqui a tensão para 5 volts, porque os relés são de 5 volts. Então a gente só vai poder variar aqui de 0 a 5 volts. Mas como é só para teste, não tem problema. Se for fazer na máquina mesmo, teria que ter um outro regulador de tensão só para os relés. No botão, vou colocar 2 fios nele. Um dos fios vem para o GND do botão. E aqui eu juntei 4 fios, né? Porque esses 3 vai para o acionamento dos relés. E esse outro fio vai no primeiro borne do primeiro relé. A ponta com todos os fios ligados vai ser ligado no outro fio do botão. E vamos colocar um GND desse lado do botão para o borne do meio do relé. Então aqui, quando eu apertar esse botão, ele vai acionar o relé, e mesmo que eu solte, vai manter acionado. Ele só vai desligar quando eu apertar no botão normalmente fechado. Agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui para os outros 4 relés. Repeti aqui para os outros relés e coloquei o outro botão, apertando ele, vai ligar os outros 4 relés, nesse desliga, e apertando o primeiro botão, vai ligar os outros 3 relés. Só que a gente tem o problema que é, se eu apertar esse botão, ele vai ligar os outros 4 relés. Só que a gente não quer isso, a gente quer que quando aperte um botão, o outro se desligue. Senão não vai funcionar corretamente. Aí isso é chamado de intertravamento. Aí o primeiro intertravamento é bem fácil, né?
Eu só jampeei aqui o GND que vinha daqui para cá. Aí a gente não vai deixar ele jampeado no mesmo, né? A gente vai colocar ele no primeiro borne aqui do relé, que é normalmente fechado. Por quê? Com esse relé desligado, a gente consegue ligar esse daqui. Ligou. Mas quando eu ligar esses três, ele vai cortar o GND que está vindo para cá. Então vai desligar o outro. Aí já está feito o primeiro intertravamento. Aí a gente tem que fazer o intertravamento para esse outro agora, porque se eu ligar ele, o GND dele vai estar cortado. Então, quando eu soltar ele, desliga. Mas com ele desligado, funciona. Então, a gente vai fazer o segundo intertravamento agora. Então, a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa interromper o GND que chega para esses quando esse for ligado. Então, a gente vai pegar dois fios, colocar aqui no normalmente fechado do relé. Aí a gente tira esse daqui do lugar e coloca um dos que a gente botou nesse relé no lugar dele. E o que a gente tirou, liga no outro. Então, se ligar esse, corta o GND que liga esse. Então, ligou esse. Quando eu apertar esse, é para desligar e ligar o outro. Quando eu apertar esse, desligar e ligar o outro. Pronto, agora já está funcionando. E esse outro desliga tudo. Já está com o selo e o intertravamento. Então agora é só a gente ligar os sinais de entrada do servomotor nos relés que sobraram. Então vamos ligar primeiro o GND. Esse GND é o GND do servo. Servo habilitado. Então, esse lado já liga o servo. E vamos passar um servo habilitado para esse relé também. E o reverso para o outro. Então, um relé liga em um sentido e o outro no outro sentido. E desliga nesse aqui. Na hora que fiz o vídeo aqui, acabei fazendo de uma forma mais fácil e economizou um relé. Esse acionamento aqui
não está usando o quarto relé. Então a gente pode desligar ele. O potenciômetro ainda funciona da mesma forma. Essa forma é chamada de acionamentos e é um pouco mais complicado por causa dessas questões de fazer selo e fazer intertravamento, sem falar na quantidade de fios. Com esse botãozinho fica muito mais simples. Mas é isso aí. Essas são as formas de acionar. Valeu, pessoal!